Shalom, povo de Deus. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um devocional. Amém? Glória a Deus, queridos. Estamos felizes, sabendo que estamos no caminho certo, queridos. Estamos terminando o livro de Malaquias e hoje nós encerramos o Antigo Testamento. Olha só, para você ver como é uma leitura bastante extensa, né? A leitura bíblica. Hoje nós estamos no mês de outubro. Começamos no dia 1º de janeiro de 2024. Estamos terminando agora em outubro, quase no meio de outubro, basicamente no meio de outubro, né? O livro de Malaquias e assim concluímos o Antigo Testamento de forma cronológica. Amanhã já vamos entrar no Novo Testamento, livro de Mateus, e aí finalizamos assim em dezembro, né? Então são praticamente 10 meses o Antigo e 3 meses para ler o Novo Testamento, basicamente, né? 2 meses e meio para ler o Antigo Testamento, 10 meses um pouquinho, né? Para lermos o Antigo. Muito bem, que Deus te abençoe, estou feliz por estar concluindo mais uma etapa, e o nosso devocional hoje está em Malaquias, do capítulo 1 ao capítulo 4, e o tema do nosso devocional é: não importa as circunstâncias, não deixe o Senhor. Amém? Nosso texto base são 2 textos, na verdade. O primeiro eu vou ler aqui, que está em Malaquias 3, verso 14 ao 18, que diz assim: vocês disseram, de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldades enriquecem e os que provocam a ira de Deus nenhum mal sofrem. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam seu nome. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora, outro texto está aqui em Malaquias 4, verso 2 ao 6, que assim está registrado: mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó sobre seus pés. Assim diz o Senhor dos Exércitos: lembrem-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais voltem para os seus filhos e o coração dos seus filhos voltem para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Malaquias 4, 2 ao 6. Amém. Muito bem. Queridos, uma palavra para abençoar o nosso coração. Nós temos concluído o livro de Malaquias e também o livro de Neemias, Esdras, e nós vamos perceber que o ser humano ele tem muita dificuldade, e eu me incluo nisso, evidentemente, de lidar com situações e circunstâncias contrárias, situações não muito favoráveis. Independente se fizemos por onde ou não, nós temos essa grande dificuldade em lidar com as circunstâncias ruins. E quando nós estamos enfrentando situações ruins, ficamos ansiosos, ficamos preocupados, ficamos desanimados, e dependendo do tempo da situação, nós até falamos mal do Senhor, falamos mal mesmo. Às vezes, como eu acho que em boa parte dos devocionais, eu sempre falei que muitas vezes a nossa desobediência, ela é inconsciente muitas vezes, ou intuitivamente fazemos isso sem perceber. Quando menos percebemos, estamos fazendo errado. Falei isso em outros devocionais, mas aqui especificamente, nós vamos ver que as circunstâncias estavam levando os levitas, os sacerdotes, o povo, a realmente reclamar de Deus e dizer praticamente assim: cara, não vale a pena servir a Deus. É muito mandamento, é muito detalhe e não vale a pena servir a Deus. Murmuravam, reclamavam e estavam fazendo até o serviço, mas de mau grado, reclamando, fazendo de qualquer jeito realmente, não tendo mais temor em pegar o animal coerente para o sacrifício, o animal proporcional ao sacrifício. Ou seja, é que nem aquele trabalhador que já está na empresa fazendo de mau grado. Ele trata as pessoas mal, ele fala assim: já não vejo a hora de darem minha conta, tô nem aí, eu tô fazendo as coisas do meu jeito, da minha cabeça. O ser humano ele é muitas vezes assim, e nós vamos perceber que muitas vezes o que nós estamos passando
passando, na maioria das vezes, e isso aqui eu já estou falando praticamente desde Gênesis, né? Nós estamos nesse devocional. O ser humano, muitas vezes, ele faz por onde? Ele colher aquilo que ele planta, né? Ou seja, ele quer plantar maçã e colher pêssegos, né? Então, o ser humano, ele é assim. Ele está plantando maçãs e quer colher pêssegos. E o livro de Malaquias nos leva a refletir sobre isso, sobre essas reclamações. Então, você vai perceber que o templo foi reconstruído lá no tempo de Esdras, os muros lá no tempo de Neemias, mas chega em Malaquias, você vê, parece que a mermice, eles relativizando o serviço a Deus. E as circunstâncias vão nos trazer exatamente isso. Parece que, devido aos problemas, quero ver, queridos, você passando uma enfermidade, você passando um problema financeiro, talvez um problema de relacionamento, enfim, seja qual for. Na maioria das vezes, o ser humano, ele murmura e reclama. E outra coisa, ele blasfema, ele já não consegue ver espiritualidade, ele acha que Deus não existe mesmo, né? O que se faz é só uma mera religiosidade do ser humano. É assim, ele acha que esse negócio de religião é só uma coisa de homem, Deus não existe. E Deus, ele vai, na verdade, levantar o profeta Malaquias para mostrar que ele está atento ao que está acontecendo, ele está observando, ele está no controle e ele está observando, sim, aqueles que agem em obediência. Tanto é que no final ele fala assim, olha, esses que se mantêm fiéis, apesar das circunstâncias, vai nascer sobre eles o sol da justiça. E vocês vão ver, sim, a diferença do que serve a Deus e do que não serve. E eles, nas ignorâncias deles, também diziam o seguinte, que mais abençoado era aqueles que não serviam a Deus. Então, para você ver o ponto, né, que o ser humano chega. Na verdade, se pararmos para olhar, aquele que não serve a Deus, ainda que ele tenha bens, isso aí não quer dizer nada. O ser humano, na vida com Deus, não pode ser medido por isso. Até porque quando você olha a vida do ímpio, ainda que ele tenha bens materiais, não é uma vida de paz, de alegria, não. O ser humano que não serve a Deus, ele não tem alegria, queridos. Ele não tem uma alegria verdadeira. As alegrias dele sempre está condicionada ao material. Se quer ver uma pessoa que não serve a Deus se entristecer, ela perder o carro dela, ela perder a casa, ela perder dinheiro. Ela entra em depressão rapidamente. Enquanto ela pode manipular o dinheiro, né, em prol das suas coisas, ela ainda está sob a carne seca. Mas depois que ela perde esse controle, ela vê que ela estava terrivelmente perdida e que ela não tem alegria, a verdadeira alegria. Não estou dizendo que a verdadeira alegria é ser pobre. Não é isso que a Bíblia ensina. Pobreza não tem nada a ver diretamente com a bênção de Deus, não. O que eu conheço, irmãos, de pobre metido a besta, não é brincadeira, não. O que Deus está falando para nós é que a nossa verdadeira alegria, sejamos ricos ou pobres, ela está em obedecer a Deus e se alegrar em obedecer a Deus, em servir a Deus, em amar a Deus sobre todas as coisas. Aí sim, você tem a verdadeira alegria. Então eu concluo dizendo essa palavra para você, para abençoar o seu coração, é que não importa o que você está passando, não importa mesmo, sabe? Não estou diminuindo a sua dor. Eu sei que você está sofrendo, Deus sabe que você está sofrendo, que você está passando lutas. Mas, não importa as circunstâncias, não deixe o Senhor. Tente acreditar que Deus está nos bastidores da sua vida, lhe guardando, te provando, te abençoando, fazendo com que você seja grato, independente das circunstâncias. Amém, queridos? Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.